façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, aproveitem. Aliás, um dos capítulos, antes de eu falar de educação, a coisa que eu mais chamo a atenção é para o domínio da esquerda, da guerra da esquerda contra a religião. E esse é um assunto, para mim, muito caro. Tem 2 notícias que eu quero dividir com vocês que dominaram aí na última semana, 2 notícias pesadas. A primeira delas é essa aqui. O Vaticano permite que pessoas trans, inclusive crianças e filhos de casais gays, sejam batizados. A nova decisão foi tomada pelo Departamento de Doutrina da Igreja Católica após documento apresentado por bispo brasileiro. O Vaticano introduziu mudanças, por isso que eu falo que é uma coisa mundial. O Vaticano introduziu mudanças progressistas em suas diretrizes doutrinárias, permitindo agora o batismo de pessoas trans e filhos de casais do mesmo sexo na igreja. As novas normas, que vieram à luz da apresentação de documento pelo bispo brasileiro Giuseppe Negri, ecoam ensinamentos inclusivos do Papa Francisco. Conforme as diretrizes atualizadas, qualquer pessoa trans pode receber o sacramento do batismo, desde que a sua inclusão não provoque desordem ou confusão entre os fiéis. Crianças transgênero também estão incluídas na permissão para o batismo, desde que sejam devidamente preparadas e mostrem vontade. A igreja também abre espaço para que pessoas trans atuem como padrinhos ou madrinhas, transpadrinho ou transmadrinha. Então significa o seguinte, segundo a Igreja Católica, você pode ter um homem que se considera mulher como madrinha de casamento. Essa é a Igreja Católica. Mas calma que piora. O Papa Francisco demitiu um dos maiores bispos conservadores dos Estados Unidos. Ele tinha sido nomeado pelo Bento XVI, está aqui. O Papa Francisco demitiu o proeminente cristão conservador, o bispo Joseph Strickland, de Tyler, Texas, no sábado, depois de uma investigação realizada no início desse ano sobre a diocese do fervoroso bispo. Eu acho até que eu vou chamar ele para ser professor do Fim da América, porque nós já temos no Fim da América como professor o padre Frank Pavone, que antes sofreu sanção do Vaticano e que o Joseph Strickland saiu em defesa do Frank Pavone. A ação foi vista como uma medida extraordinária, já que bispos problemáticos na Igreja Católica geralmente são solicitados ou pressionados a renunciar em vez de serem diretamente removidos. A demissão do Strickland veio meses depois que o Vaticano iniciou uma investigação chamada de visitação apostólica pela Igreja na Diocese de Tyler em julho. A Diocese de Tyler era uma das mais populares do Texas. A notícia inteira está no meu locals.com, mas o que acontece? Esse é um assunto sobre o qual não me considero, estou brincando com vocês, mas não considero que eu tenho local de fala, lugar de fala. Eu não sou católico, apesar do meu enorme amor pelos católicos, minha gratidão pelos católicos que construíram a nossa civilização. Eu não sou católico só por divergências doutrinárias pontuais, inclusive dessa estrutura hierárquica. Mas eu tenho enorme amor pelos católicos. Só que para conversar com a gente sobre esse assunto, eu chamei o meu querido amigo Max Cardoso, que eu tenho o prazer de rever. Se vocês não lembram do Max Cardoso, era apresentador do Terça Livre, trabalhamos juntos no Terça Livre, tivemos momentos maravilhosos. O Max é um católico com bastante conhecimento, seminarista e tudo mais, né, Max? Exatamente, Paulo. Boa tarde. Eu queria te dar boa tarde, Max, e agradecer aqui ter aceito o meu convite. Muito bom estar com você no ar de novo. Eu que agradeço pelo convite, uma honra poder estar participando aqui do seu programa. Max, eu vou começar com uma pergunta para você. Eu tenho muitas... Eu sou o cara que diz que o jornalismo profissional morreu. Então, obviamente, quando eu reproduzo esse tipo de notícias, são notícias que eu procuro checar, procuro utilizar as melhores fontes possíveis, mas ainda assim a imprensa distorce, muitas vezes, os acontecimentos.
Eu queria te perguntar, essas notícias, as duas que eu li aqui agora, elas são verídicas? É isso mesmo que eu li aqui? Sim, são verídicas, mas tem alguns detalhes, tá? Tem uns detalhes Por importantes. Favor. Principalmente na primeira, em relação ao batismo e o sacramento do matrimônio. O que acontece, Paulo? Às vezes eu tenho a impressão de que a coisa é um jogo meio combinado com a mídia para causar um furor, né? Para causar aquela coisa assim, nossa, mudou. Porque de fato não mudou, tá? De fato não mudou. De fato, a regra dentro da igreja é o seguinte: para alguém ser batizado com a idade da razão, que aí se considera por volta dos 7 anos em diante, você precisa o quê? Você precisa professar o credo, e por isso que a pessoa faz o tempo de catequese, porque ela tem que acreditar nessas verdades da fé, ela tem que arrepender-se dos pecados e fazer o propósito de não mais cometê-los. Tá? Então, independe do estado de vida da pessoa, né? O estado de vida da pessoa não é tão relevante assim, a não ser que, óbvio, né, ela fez do pecado um projeto de vida. Por exemplo, uma pessoa, né, que está ali em segunda união, aí ela não poderia receber o batismo, assim como ela não poderia se confessar, ela teria que sair desta situação. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem tendências homossexuais, né, mas que ela não está morando com uma pessoa, ela não quer ter a prática homossexual, ainda que ela faz o propósito, ela se arrepende, ela faz o propósito de não cair, ainda que eventualmente ela alguma vez caia em pecado, não haveria, nunca houve, tá, nenhum problema, algo que a impedisse de receber o batismo. Então, mas e o caso das crianças trans, Max? Sim, aí é aquela questão, se for menor de idade, se for menor, ou seja, não está na idade da razão, ela não responde por ela, tá? E aí a gente entende o seguinte: no caso de uma criança que não está na idade da razão, basta que os pais permitam que aquela criança seja batizada. Os pais nem precisam ser católicos, tá? O que a igreja garante, o que ela pede para que seja garantido é que os padrinhos de batismo sejam católicos e católicos de fé comprovada, né, de uma vida reta. Por quê? Porque os padrinhos é que vão garantir a educação na fé daquela criança. E vão dar o exemplo, né, vão dar a vida um exemplo de vida católica para esta criança. Então, mas é possível isso com uma pessoa trans? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Assim, a pessoa está... a pessoa é um homem, tá achando que é mulher. Sim. E se identifica como mulher. Essa pessoa pode ser madrinha de uma criança? Porque é isso não, que a de batismo diz. Não. De batismo não. Porque é isso que a reportagem diz. Não, é de matrimônio. Se eu bem entendi, é padrinho e madrinha de casamento. Porque os padrinhos... Aí pode. Qualquer pessoa pode, tá? Até um não católico pode. Porque os padrinhos de casamento, o papel dos padrinhos de casamento, isso tudo eu estou falando pela lei da igreja, o Código de Direito Canônico, claro, né? Claro. Os padrinhos de casamento, eles não garantem a fé dos noivos, tá? Quem garante que os noivos sabem o que estão recebendo, que inclusive um dos noivos pode até não ser católico também. Sim. Quem garante que os noivos saibam o que eles estão assumindo é o padre que dá ali uma espécie de curso, uma espécie de entrevista com os noivos antes da celebração do sacramento. Os padrinhos de matrimônio, que oficialmente são só 2, tá? Os que assinam o documento são só 2. O resto você pode colocar, mas aí é muito mais uma questão de social do que de fato aqui, inclusive, legal. São 2. A tradição aqui nos Estados Unidos realmente são 2. É um padrinho e uma madrinha. Isso aí toda a igreja. As Maid of Honors aqui e tal. Exato. Isso em toda a igreja. Se você olhar lá o documento de matrimônio das pessoas, só vai ver que só 2 padrinhos assinaram. Esses foram realmente os padrinhos para a igreja. O que eles garantem? Eles garantem que no momento do consentimento, tá, ele foi dado livremente, que não houve uma coação nem física, nem moral, e que eles não estavam fora de si, que nenhum dos noivos estavam fora de si no momento do consentimento. Então é só isso. Inclusive eu já
Já peguei um caso, quando eu era seminarista, que o homem tinha casado bêbado, né? O casamento é nulo. Né? Ele casou completamente bêbado, ao ponto dele falar que ele não lembrava do próprio casamento. Então, qual foi a mudança prática para a imprensa, essa ação do bispo brasileiro? Eu tinha essa suspeita, tá? Eu dei aqui a notícia, você vê que a minha primeira pergunta foi essa: é isso mesmo que está acontecendo? Porque eu já vi a imprensa deturpar, fazer esse joguinho de deturpação e de escarcéu em cima de algo que não é uma verdadeira mudança, muitas vezes. Qual foi? O que mudou? Alguma coisa mudou ou não mudou nada? Nesse sentido, não. Nesse sentido, não houve uma mudança de princípio. O que houve foi uma aplicação, no sentido de que, né, a pessoa ela pode ter, sei lá, feito uma operação de mudança de sexo e ela se arrependeu, né? E aí ela quer viver a fé católica. Ela pode ser batizada? Claro que pode, porque ela se arrependeu, ela faz o propósito de não mais pecar. Não há impedimento nesse sentido. Ou seja, a vida pregressa da pessoa antes da conversão, não tem nada ali que possa impedi-la de receber o batismo, desde que ela, né, são aqueles 3 coisas que eu falei: professa o credo, se arrepende dos pecados, sinceramente, e faz um propósito sincero de não voltar a cometê-los. O que não garante que ela não vá voltar a cometê-los, tá? Mas tem que ter um propósito verdadeiro de não voltar a cometer aqueles pecados. Muito bom, Max. Ih, agora que alguém tá alertando que eu tô com o botão da camisa aberto. É a minha barriga que deve estar crescendo. Obrigado aí por quem alertou na audiência. Mas, então, não houve mudança, mas e esse documento que o bispo brasileiro, esse Giuseppe Negri mandou... É porque o que acontece? Os bispos do mundo inteiro, os padres podem fazer isso. Na verdade, qualquer católico pode fazer. Você pode fazer perguntas ao Vaticano. Né? Você pode, sei lá, alguma coisa nova que surgiu, né? E aí você pode perguntar: olha, é lícito fazer tal e tal coisa? E aí vem uma resposta oficial do Vaticano. Então foi feita uma pergunta e houve então uma resposta. Só que o que eu estou te falando, a resposta, ela não trouxe nenhum princípio novo, ela não mudou nenhum princípio ou lei da igreja. Ela só aplicou os princípios que já existiam numa situação que a gente vive hoje em dia. Muito bom o esclarecimento. E em relação